amigos e amigas, voltamos com o nosso podcast. E hoje nós convidamos para uma conversa franca, aqui, leal, aberta, uma pessoa importante dessa região, porque governa um dos municípios mais importantes do estado do Maranhão, que tem uma conurbação, inclusive, com o Piauí, com Teresina principalmente. Nós convidamos a prefeita de Timon, Dinaí Veloso. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu gostaria de saber a sua história de vida, até a senhora traçasse um roteiro da sua vida até chegar aqui. Bom, primeiro dizer que é uma satisfação participar É nossa também. do Podcosta. Tem uma audiência grande na nossa cidade, que é co-irmã daqui de Teresina. E minha história, sou filha de um vaqueiro, de uma professora. Morei na zona rural até os 16, 17 anos, local que eu fiz minhas séries iniciais. Vim morar em Timon em 1990, com o sonho de estudar. Tá? Com 16, 17 anos que eu pude retomar meus estudos. Sou filha, venho de uma família numerosa, simples, graças a Deus. Passamos muitas dificuldades, mas nunca nos faltou a alimentação. E vim para Timon com um sonho, obstinada para estudar, que esse sempre foi meu grande sonho. E quando cheguei, fui estudar. Só queria se preparar. Me preparar. Né? Ter um curso superior. Ter um curso. Primeiro Tinha escolhido o curso já? Não. Quando eu vim para Timon, eu vim, na verdade, com 16, 17 anos. Olha só, fazia ainda a minha 6ª série, porque lá na zona rural nós não tínhamos. As séries iniciais na época era o ginásio. Então, eu lutei primeiro para estudar. E, graças a Deus, com muita dificuldade, nós conseguimos estudar, concluir nossos estudos. Estudei na universidade pública, muito concorrido na época. Passei nos meus concursos e hoje sou casada, tenho uma filha, a Emily Vitória. Moro em Timon há mais de 30 anos. E hoje estou aqui com essa missão de estar gerindo a 4ª maior cidade do estado do Maranhão, que é a nossa querida cidade de Timon. A senhora estudou na Universidade Federal aqui no Piauí? Na Universidade Estadual do Piauí. Na UESP? Na UESP, fiz pedagogia. Depois que fiz pedagogia, fui para outra etapa da minha vida, que foi tentar passar nos concursos. Consegui passar em 2 concursos. Hoje tenho o meu tempo todo. Se eu não estivesse na prefeitura, eu estaria manhã, tarde e noite com o meu tempo. E em que momento a senhora começou a militar politicamente? Começou naquela época, nem com tanta noção, que ali a gente já estava fazendo a política para lutar, que foi como gremista do Jacira de Oliveira e Silva, que era a escola de ensino médio que eu fazia o magistério naquela época. E a partir dali eu tive o meu primeiro contato com o líder e então prefeito da época, que era Chico Leitor, que naquela época nós já lutávamos por melhoria na escola que eu estudava, pela educação, melhoria seja do espaço escolar, como também de um posto de venda, olha só, de venda de vale transporte na época para a nossa cidade, e um orelhão para frente da escola. Então, a partir do momento que eu conheci o Chico Leitor, da forma que ele governava, nós começamos a olhar aquele jeito diferente de gerir, de cuidar da cidade. E foi o primeiro grupo político que eu participei e que estou até hoje. Aí como foi que a senhora entrou no PDT? A convite de alguém? A convite, na época do próprio Chico Leitor, me filiei, participei de todos os segmentos, fui da Juventude Socialista, fui do segmento do Movimento de Mulheres, participei do diretório do partido, que acabei em 2012, fui convidada também pelo partido para concorrer um cargo eletivo para vereadora da cidade de Timon. No primeiro momento eu relutei muito para aceitar, porque eu nunca fiquei fora da política em termos de bastidores, mas eu não tinha a intenção de concorrer cargo eletivo. E naquela época, por incentivo de amigos, do meu esposo, a convite do partido, eu acabei aceitando
durante 2 anos, alguém ali no meu ouvido falando da importância, e nós aceitamos, por entender também que é através da boa política e dos mandatos que a gente pode trabalhar pelo coletivo. E deu certo a eleição em 2012, nós fomos eleita. Quantos votos? Nós tivemos 1.457 votos. Na época, após 20 anos que a Câmara de Vereadores não elegia uma mulher. Aí a senhora foi para a Secretaria de Educação. De Educação, a convidada convite pelo do prefeito Luciano Leitor, e fiquei por lá durante quase 8 anos. Quando ele foi para a reeleição, ele nos pediu que, se ele pudesse, eu não iria para a reeleição. E eu, como sempre me coloquei, claro, eu sempre olhei para a cidade, não seria interessante eu ter um mandato se eu não elegesse nosso prefeito, que já estava numa linha trabalhando, nossa cidade já em desenvolvimento. Eu disse, não, interessante que o senhor consiga sua reeleição e que o trabalho não pare, sobretudo na educação, que é uma bandeira para nós muito forte, e das transformações que a educação vinha acontecendo. E a gente não foi para a reeleição e fomos ajudar o prefeito Luciano Leitor. Prefeita, esse processo para ser escolhida candidata pelo grupo, como é que foi todo esse processo? A senhora imaginava no começo que podia ser escolhida? Como é que foi essa história? Jamais passou pela minha cabeça. Nem nos meus melhores sonhos, assim, eu não pensei, eu não ousei. Eu sei que eu sempre quis contribuir com minha cidade. Eu nunca passou nem para ser candidata a vereadora e nem para prefeita. Eu estava ali disposta a ajudar o nosso grupo para quem eles escolhessem. Então, os critérios que o prefeito, na época, foi a questão do próprio trabalho que nós vínhamos desenvolvendo na educação, em todas as pesquisas qualitativas. A educação de Timon tinha um destaque. Nós transformamos aquela situação que nós encontramos em 2013, quando nós assumimos. Só destacaria algumas obras da senhora na educação que a senhora acha que foi um marco, assim, que alterou o quadro? Foi justamente, eu saí da sala de aula para assumir uma secretaria, e de um local que era totalmente improvisado. Lá em Timon tinha-se o hábito, nas gestões anteriores, de se alugar prédios, galpões em locais, residências, e ali era uma escola. Então, eu saí daquela situação de um local improvisado, que eu não tinha condições nem de dar uma aula de uma forma excelente, porque eu não tinha um espaço, eu não tinha as condições dignas. E a partir daquele momento, com o diagnóstico em mãos, sabendo que salários atrasados, locais insalubres, a primeira medida que nós tomamos, claro, com o prefeito da época, ele primeiro tinha que aceitar e ter uma decisão política, foi a transformação daqueles ambientes escolares insalubres. Foi aí toda uma reestruturação da rede. Na época, ninguém acreditava que nós iríamos climatizar escolas. Vai climatizar, mas não vai manter. E nós começamos uma transformação nos ambientes escolares. Fomos atualizar, na época, os salários que estavam atrasados. Eram 15 folhas que o prefeito Luciano, na época, teve que pagar. Negociamos, dialogando sempre com o sindicato. Então, aquele trabalho que nós fizemos de conquistar, de reestruturar a educação, fez com que toda a população, o pai, a mãe, que tinha seu filho numa escola melhor, viu mesmo aquela candidata a prefeita ali, que era a secretária de educação, foi que o povo disse. Então, hoje eu sei qual é a educação que meu filho tinha e que tem hoje. A senhora, em algum momento, sentiu que estava sendo preparada para ser candidata a prefeita? Pronto. Porque tem alguns fatos que geralmente um líder político, quando ele está preparando alguém, ele não transmite aquilo para a pessoa, só depois de algum tempo. Mas tem algum momento que a senhora sentiu assim? Não, respondendo exatamente a pergunta, eu não desconfiava que eu seria. Quando estava se aproximando, aí sim algumas pessoas começaram a se aproximar, tentando me convencer para que eu fosse, o próprio prefeito da época, e eu relutando,
mas foi muito Mas a senhora não sentiu nem próximo. quando a senhora é anunciada para falar assim, em alguns eventos, que às vezes não tinha nada a ver e tudo. Porque eu me recordo de umas 2 ocasiões em que a senhora foi chamada para falar e a coisa era mais política, mas ali a senhora não Mas percebeu que estava sendo não tinha preparada, não? porque quando nos primeiros 4 anos eu tinha um mandato, então eu era vereadora assumindo uma secretaria. Então, assim, de forma francamente, eu não achava que eu seria a sucessora e não desconfiar, porque já tinha alguém que já. Nosso grupo é muito grande, e tinha alguns nomes que eu achava que também poderia ser o candidato ou a candidata. Então, assim, quando foi se aproximando, comércio e tal, as pessoas de fora, o externo, percebia mais do que chegar para mim. Eu disse, olha, ainda. O Luciano, ele segurou muito a informação também, eu acho, de forma estratégica. É. De forma estratégica também, ele segurou muito essas informações. Quando chegou para mim, que eu fui conversar, todo mundo, eu já sabia que ele estava ali preparando. Então, eu não me permitia, assim, às vezes, eu disse, não, Como é que foi a acho. conversa quando ele chamou a senhora e disse, você vai ser a candidata? Da forma, olha, nós acompanhamos com a pesquisa, a cidade de Timon já foi muito generosa com a nossa família, eu já fui deputado federal, estadual, meu pai já foi prefeito, já foi deputado, meu primo, né, também já deu oportunidade, é uma hora de nós experimentarmos um outro nome que tem um trabalho prestado, e a educação é a política pública mais avaliada da minha gestão. E eu relutei, mas olha, tem um momento que você também tem que pensar na cidade, tem que pensar num grupo, e eu disse, pois se essa é a minha missão, eis-me aqui, vamos para a luta. A senhora acha que havia o temor de que ele estava com o temor de que mais um leitor pudesse atrapalhar? Ele sempre colocou que naquele momento era o momento de uma mulher, né, de alguém que já tinha um trabalho bem avaliado e que a população já tinha dado aquele oportunidade. Então, ele seguiu uma estratégia, e ele muito visionário, com pesquisas e tudo mais, e sabendo que foi uma política que sempre é pública, que estava dando certo, o nosso empenho, a nossa lealdade, não só com o grupo, mas com a cidade também. E eu recebi isso com muita responsabilidade e compromisso. Feitosa, à medida que você, como eu disse, a minha história, meu pai não é prefeito, não é deputado, meu esposo também não. Então eu achava assim, tem coisas que você tem que ser realista. Eu realmente não buscava isso. Então eu recebi isso muito com responsabilidade e missão mesmo. É por isso que eu me dedico muito. São esses quase 4 anos que nós estamos como prefeita da cidade. Eu tenho procurado honrar cada compromisso com a cidade, com o nosso grupo. Em que sentido? De preservar as conquistas que foram construídas durante esse tempo, mas também de avançarmos naquilo que a cidade precisa, uma cidade estratégica, importante e complexa de se administrar. Então, eu sempre recebi isso com muita humildade, responsabilidade, tenho me dedicado muito na gestão da cidade, de buscarmos as alternativas, justamente pela história que as coisas não foram fáceis na minha vida inteira. E por onde eu passei, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, nós sempre tivemos esse perfil de se dedicar, de sermos cuidadosa, com nossos princípios, com nossos valores, com as oportunidades que temos. Prefeita Dinaí, a senhora com certeza participou do momento, porque a escolha da senhora, basta ver o quadro de hoje da política de Timon, a gente observa que não foi uma escolha fácil, foi a escolha fácil pelo prefeito, mas dentro foi momentos de tensão. Como foi que a senhora atravessou esses momentos? Como foi que a senhora se comportou nesses bastidores quando se sabia que um nome forte e da família também estava querendo ser o candidato a prefeito, que era o Rafael Leitor? Como é que a senhora enfrentou essa turbulência aí? A gente precisa ter muito equilíbrio, ter muita maturidade, né, e não estar naquela de incitando a nada. Qualquer decisão que tivesse naquele momento, eu particularmente, eu sempre achava que natural fosse
o próprio deputado da época, o Rafael, o Prime e tal, e nós iríamos para a luta com o mesmo vigor, com a mesma vontade. Então, eu sempre encarei essas discussões, porque numa democracia, num grupo, é natural essas discussões, e cada um iriam utilizar suas estratégias para que fosse um nome e tal. A diferença, eu sinceramente, que eu estava trabalhando naquela missão que o prefeito na época me chamou. Eu nunca fiz nada pensando em ser a escolhida para ser a sucessora do Luciano. Eu acho que esse também foi o grande diferencial para que o próprio prefeito olhasse em mim e disse, não, ela não está focada na política partidária. Eu queria, naquele momento, naquela oportunidade que eu estava como gestora de uma pasta importante da cidade, eu pudesse mostrar o nosso trabalho e com ele tivéssemos êxito na vida das crianças e dos professores, que gerassem uma oportunidade. Eu não poderia falhar, não ser excepcional, claro, mas dar o meu melhor. Então, isso internamente, para mim, eu agi com muita tranquilidade, porque as discussões, elas são naturais, as divergências de opinião eram natural, não tinha nenhum problema dentro do grupo A, ou B ou C se colocar à disposição, claro, respeitando as estratégias, porque quem iria realmente escolher era aquela liderança e o prefeito da época. Então, eu me senti honrada pela confiança, que é um grande legado desse grupo. Então, não foi fácil. Eu disse, olha, eu não quero estar aqui para causar nenhum conflito. Ensinar aqui o que vai falhar, não vai ter problema nenhum. Então, até para nós estava muito natural. Depois foi que a gente foi perceber, aos poucos, que não foi tão bem assim para uma parte. Mas, para mim, qualquer decisão Perfeito. seria tranquila. O ex-prefeito Chico Leitoa, quando ele veio ao programa, ele disse que se sentiu traído, porque criou o Rafael desde pequeno, como se fosse um filho biológico, e, no entanto, ele rompeu com ele e tudo mais. A senhora disse agora há pouco que apoiaria Rafael se ele fosse o candidato escolhido com o mesmo empenho. Como é que a senhora viu? E ele, no entanto, não aceitou quando a senhora foi candidata, quando a senhora foi escolhida. Como é que você reagiu a esse rompimento, a essa revolta dele? Como é que você viu essa cena toda? Olha, desde o primeiro momento que isso ocorreu, para nós eu sempre tratei como uma questão familiar. Eu nunca interferi, nunca incitei. Eu deixo ali, encontro o Rafael e tal, e eu acho que cada um Só não vai. deu nenhum passo para Não, para atropelar uma atropelar eventual. de forma nenhuma, e ele sabe disso. Ele sabe disso, então eu respeito, eu acho que é natural ele assim, ele encontrou uma estratégia. Para mim é cada um com sua consciência. Então, em nenhum momento alguém vai ver a Dinaí, a professora, a prefeita, em qualquer canal, me posicionando ou interferindo, porque eu vejo uma coisa muito familiar, assim, eu entendo o Chico, entendo o Luciano como família. Agora, em questão da política partidária, eu sempre olho que a democracia ela é assim. Então, eu acho que é ele e a consciência dele, tocamos a vida para frente. Toda pessoa que entra na política com um perfil técnico, o pessoal costuma dizer que ela segue a orientação de fulano e tudo, mas no íntimo as pessoas têm o seu próprio desígnio, né? Tem a sua Sim. própria linha. Sim. A senhora tem a sua própria linha? Eu falo com toda a convicção que se você olhar o jeito da Dinaí, por onde ela passou, seja como professora, seja como coordenadora, seja como nas iniciativas privadas que trabalhei em comércio, em loja de tecido, numa oficina de bicicleta, em qualquer função que eu desempenhei, todos irão ver que a professora Dinaí, que está prefeita, foi desse jeito. O meu jeito de gerir, de trabalhar, foi dialogando, ela dando o meu melhor. Então, às vezes, quando você assume, principalmente eu trago aqui para uma situação de gênero, uma mulher principalmente assume um cargo de liderança ou de poder, infelizmente ainda se tem. Ela está ali,
Eu não sei se era isso que você queria mais ou menos me perguntar. Ela Não. está ali é porque alguém está sendo orientado, se ela está fazendo. Claro que quando você está num grupo político tão grande, se você vai pedir uma orientação de algo que você não sabe tanto, você vai pedir uma orientação de quem tem mais experiência. Então, graças a Deus, a gente tem essa capacidade de estar dialogando, pedindo ajuda daquilo que a gente não sabe, porque nem todo mundo sabe tudo, né? E a gente tem uma equipe técnica e também tem um grupo de secretariado muito bom, uma equipe muito boa, que vem nos ajudando na gestão, seja na gestão da Secretaria de Educação, seja como prefeita. Mas na hora do usar uma expressão bem popular e meio grosseira, mas é popular, na hora do pega para capar, a Dinaí é que decide. Claro, a prefeita é uma das decisões que são muito solitárias. É quando você tem que tomar a decisão, é a Dinaí que vai decidir se você tem. Claro que você nunca decide só no sentido de que você está num grupo e você vai tomar a atitude que é melhor para a maioria. Claro, eu digo na hora da decisão mais difícil, aí você tem que tomar a decisão que vai ser melhor para a maioria. O perfil do seu secretariado, como é? A senhora falou que tem um perfil técnico. Técnico, também. alguns políticos, mas o técnico tem que se sobrepor, porque eu digo, quando você só faz uma política, acaba. Então, assim, quando você tem um perfil técnico, ele acaba tendo uma consequência para a cidade e política também muito boa. Então, eu diria que é bem misturado. Tem essa dado questão. resultado? A Tem senhora dado resultado. tem aferido, tem visto algum resultado da sua administração assim que possa dizer que ela avançou em Timon? Eu sou suspeita para falar, mas a nossa gestão, hoje nós já, nesses quase 4 anos de gestão, e olha só que administrar uma cidade como Timon, ao lado de uma capital, distante da sua capital, mais de 400 quilômetros. Peguei quase que 2 anos de uma pandemia, na situação que, num governo que nós iniciamos, federal, que não foi fácil para os municípios, sobretudo do Nordeste. E hoje você está com todos os serviços essenciais funcionando. Você tem que construído e você ter que reformado mais de 100 escolas, mais de 200 ruas pavimentadas com recursos próprios, ter resolvido problemas históricos, como do Grotão do Pedro Patrício, quem conhece a cidade de Timon, que conseguiu fazer 3 quilômetros de drenagem, em bairros que, no momento chuvoso, você deixava 25 mil pessoas na intranquilidade. Então, nós conseguimos avançar em áreas importantes de infraestrutura, em obras importantes de mobilidade urbana. Hoje, a educação da cidade de Timon é primeiro lugar no estado do Maranhão. Quando nós assumimos a Secretaria de Educação, nós recebemos a educação na colocação 119ª. E hoje nós somos primeiro lugar no estado do Maranhão, tanto nas séries iniciais quanto nas finais. Se nós fôssemos uma capital, nós seríamos a segunda melhor capital do país, perdendo somente para Teresina. Então, nós tivemos avanços importantes na área da infraestrutura. Agora mesmo, nós estamos fazendo a maior obra de mobilidade urbana da cidade de Timon, de todas as gestões, que é a Avenida Coeb. Quer dizer, ampliamos várias avenidas, temos projetos e programas importantes, como o projeto Cegonha, que distribui a questão do enxoval para a criança, mas para as mães gestantes, mas que tem todo um acompanhamento desde a gestação, que tem do atendimento das mães que têm de alto risco, através do KM, que também é um atendimento às mães que estão com gestação de alto risco. Temos uma clínica voltada para a mulher também. Então, que se você chega lá nessa clínica de atendimento integral, as pessoas ficam achando que estão numa clínica particular. Implantamos um centro cirúrgico, já fizemos mais de 3.000 cirurgias. Recentemente, nós entregamos a primeira
oficina ortopédica do estado do Maranhão, que vai produzir, já produz prótese e órtese, um centro de reabilitação, que é o Maria do Carmo Neiva, tudo na nossa gestão. Enfim, é uma série de obras que a nossa gestão ela vem realizando mesmo diante de todas as dificuldades. E olha que nós não temos o apoio do governador. Então, para nós Falar nisso, como é que a senhora disse que não tem o apoio do governador. Como é que está realmente tratando Timon na sua visão? Na verdade, quando a gente fala, hoje nós não somos aliada, porque na última eleição nós não o apoiamos. Infelizmente, o Everton Rocha, infelizmente, da política tem dessas coisas, mas uma coisa que a gente tem tido essa habilidade de dialogar com o governador, de participar das ações que sempre que nos convida. Só tem um braço forte lá no governo, tem uma pessoa próxima da senhora. Mas, na verdade, a gente respeita, a gente não interfere. Porque nós nunca tivemos do mesmo... Poucas vezes. Então, a gente parte familiar, a gente preserva, a gente respeita as decisões. Por quê? A senhora se sente constrangida pelo fato de... Não, é porque, assim, a gente respeita as posições políticas. Então, eu tenho muito claro que eu não apoiei o governador, mas também que, como prefeita, nós cobramos investimento na nossa cidade e temos uma relação institucional sadia. Agora, o que nós, na verdade, hoje a nossa cidade tem 2 grandes amigos, parceiros da cidade, que têm nos ajudado muito, o senador Everton, o próprio ministro Juscelino tem ajudado muito a nossa cidade com obras importantes, como eu falei, que é o Canal da Esperança, que além da obra de drenagem, nós são 31 ruas que serão todas urbanizadas, dessa nós já fizemos 15 ruas, fizemos agora uma avenida, que é a Avenida Tiúba, que interligou a BR-226, quer dizer, tampou várias obras em várias cidades, como espaços de convivência familiar, praças, reformamos o Complexo Miguel Lima, entregamos agora recentemente o primeiro teatro da cidade de Timon, que além do teatro, é todo um complexo cultural. Enfim, são muitas... Todas as escolas da prefeitura hoje são climatizadas, da zona urbana, como também da zona rural, as escolas polos. Hoje, os alunos que estudam na rede pública municipal, todos recebem um fardamento. Só nós temos 16 creches que funcionam em tempo integral. Todas as obras do governo federal, o governo Lula agora, ele fez um programa de retomada das obras paralisadas. E, prefeita... E o governador, Carlos Brandão, ele apoia o seu adversário, se não me engano, o Rafael Leitoa. Então a senhora não acha que o governador meio que exclui, ele participa na cidade, ele tem contribuído, ou a senhora acha que o governo tem ficado um pouco distante, não tem conversado tanto com o municipal? Olha, hoje não é meu perfil muito falar, mas como moradora da cidade, eu acho que está devendo a questão no item segurança pública. Uma cidade como a nossa, ao lado de uma capital, que lá a gente não pode dizer que tem 174 mil habitantes. É 1 milhão de habitantes, porque nós fazemos parte de uma região metropolitana. Infelizmente, para a quantidade de habitantes das regionais que contemplam a cidade de Timon, como Matões, Parnarama, a gente precisaria melhorar o número de efetivos, mais estrutura para a polícia militar. Em relação à própria questão da saúde pública de alta complexidade, da situação oncológica, que muitas vezes os pacientes precisam ir para São Luís, ou aqui mesmo para Teresina, então, que não foi retomada uma situação oncológica. Então, tem alguns problemas que a gente precisa realmente que Timon seja vista como uma cidade que faz parte do estado do Maranhão. E que nossa luta, que essas políticas, independentemente de quem seja o prefeito aliado ou não, que sejam olhadas para as cidades. Mas isso nós temos buscado todas as parcerias, seja com o governo do estado. Hoje, por exemplo, a Polícia Militar. A prefeitura hoje tem uma grande parceria com a Polícia Militar em termos de custeio, em termos de combustível, em termos de cessão de carros. Então, não só com a Polícia Militar, mas para muitos outros órgãos que nós somos parceiros, porque a nossa defesa é por uma política
que seja maior do que qualquer coisa, porque nós fomos eleitos e eleitas foi para governar para todos, independentes. No momento eleitoral, claro que a democracia é isso. Cada um faz. Eu não teria, A senhora respondendo a disse sua bem aí, pergunta, não é tanto a questão do próprio governador em si, mas é dos aliados que tem ali na cidade de Timon. Então, com todo respeito que eu tenho ao governador Brandão, o que falta é quem está lá na ponta, quem o representa, é quem tem que levar essas demandas, porque muitas vezes o governador está mais distante, que tem que levar. E isso, muitas vezes, para quem faz a política do vale tudo, às vezes, uma situação dessa, que a população lá, por exemplo, acha que muitas vezes a culpa da insegurança é do prefeito. isso. Um hospital de alta complexidade, uma cirurgia na área ortopédica, muitas vezes a população não vai dizer que é o governador ou que é o próprio presidente, se for o caso, vai achar que é a prefeita. Então, isso para a política do Vale Tudo, muitas vezes isso é bom. Então, não vai ter aquele interesse de quem é da cidade, que faz a política, brigue por isso. Então, eu não diria que é tão culpa do governador. A senhora disse bem aí que governa para todos. Como é que a Sim. senhora trata a oposição? Com muito respeito, dialogo com todas as frentes, com todas as correntes, eu tenho muita maturidade para isso. E eu acho que todo mundo que quer se colocar na vida pública para ser um representante do povo, ele tem que ter essa maturidade. Com todas as frentes, porque eu trabalho somos adversários políticos, a democracia é isso. Assim também como o diálogo com todas as categorias, sindicatos. Eu tenho feito uma gestão feitosa na rua, conversando com o povo. No meu dia a dia, eu tenho o meu horário de gabinete para atender a reuniões administrativas, para as reuniões com os segmentos, com a população, mas todo dia você vê, eu passo numa rua e tal, acompanho as obras, conversando com o povo, ouvindo as demandas da população. Esse é nosso jeito de governar, durante, não só como prefeita, mas como secretária também. Eu sempre fui uma secretária presente, sou uma prefeita presente na rua. Quando eu recebi essa missão, eu disse, eu quero desconstruir muita coisa. Essa visão que, às vezes, o político, ele só vai em época de eleição, e hoje eu ando na cidade cabeça erguida, porque a população sabe que a prefeita está na rua acompanhando uma obra, seja numa rua com asfalto pavimentada ou não, é na zona rural, nas periferias, é atendendo, porque esse é o nosso jeito, e é ouvindo. O político, ele tem que estar preparado para ouvir também as críticas, e nós lidamos muito bem com as críticas construtivas. Se vir para o lado pessoal, a gente já sabe qual é o caminho a seguir. Então, quem nos conhece sabe desse formato que nós estamos, de gestão que a gente está realizando. No início, a senhora perdeu a Câmara, né? Mas Sim. 2 anos depois, a senhora retomou o processo. Como é que foi essa química aí? Foi bem difícil no início, porque eu falo da velha política que se utilizou de tudo para atrapalhar a nossa gestão. Olha só, numa pandemia, muitas vezes tendo que, para aprovar um orçamento, nós tivemos que entrar na justiça. A gente precisa fazer esse resgate na justiça para que nós pudéssemos aprovar um orçamento, olha só, para fazer os investimentos na saúde, na educação, num tapa-buraco. Então, foi um momento muito complicado, que nós precisamos, a cidade foi muito penalizada em termos de projeto que o executivo encaminhava, e aos poucos nós vamos construindo, dialogando. Hoje nós temos a maioria na Câmara. Num segundo momento, nós conseguimos, eleger o presidente da Câmara, que isso é bom para a população, porque tem aprovado projetos importantes para a nossa cidade. Eu digo que a boa política, independente de qualquer situação, é você aprovar aquilo que é bom para a população. E nós enfrentamos, mas graças a Deus, no segundo momento, nós conseguimos a maioria na Câmara, e hoje a gente tem conseguido, claro, aprovar projetos importantes para a cidade. A senhora acompanha cientificamente, a senhora faz a avaliação da sua gestão? Como é que está hoje? Eu sou muito preocupada em acompanhar, principalmente fazer qualitativas para
acompanhar a qualidade dos serviços. Meu grande propósito, nossa grande convicção mesmo, é de melhorar os serviços públicos, seja na educação, seja na saúde, na infraestrutura. A gente faz essas pesquisas mais para consumo interno, não só as pesquisas que a gente faz em termos qualitativos, mas também na rua, quando a gente vai, a gente percebe o reconhecimento da população do nosso trabalho. Claro que a cidade de Timon tem muitos desafios. Nós não estamos dizendo que resolvemos todos os problemas da cidade de Timon, que a cidade de Timon tem crescido, principalmente no setor imobiliário. Para a região sul tem crescido bastante. E à medida que a cidade cresce, os problemas também, os desafios também crescem. Então, hoje a gente tem esse feedback que a população tem reconhecido o nosso trabalho, mas também a gente recebe isso com muita responsabilidade e humildade, na convicta de que nós temos ainda um grande caminho a percorrer. Prefeita, a gente percebe que a senhora tem um estilo mais calmo, sereno, a senhora não vai tanto pro combate, nem na réplica, nem na ofensa, a senhora fica mais no campo das ideias. No entanto, a senhora cita aí uma política do Vale Tudo. A senhora tem recebido muitos ataques e qual o nível dessa campanha, da pré-campanha, a senhora avalia? Qual tem sido o nível dessa campanha? Nós já sofremos e isso é quase que diariamente, mas isso não nos intimida e nem muda o nosso jeito de fazer a política e a gestão, porque nosso foco é na gestão e também no feedback que a gente tem da população. A população não nos elege para ver esse tipo dessa velha política que não tem mais espaço. Então, se depender da professora que está prefeita, nós vamos fazer uma campanha, uma pré-campanha de alto nível. Não vou mudar o meu tom, não vou mudar o meu jeito de fazer política. Às vezes, no início, muita gente, você tem, eu disse, não. Eu não vou mudar a minha essência e eu vim com essa missão de desconstruir muitas coisas. Eu sou uma defensora da boa política e também cresci os valores que eu tenho e também do grupo e respeito aqueles que fazem, mas o meu jeito é esse e eu pretendo não mudar o meu tom, viu, Júnior? A senhora diria que as suas convicções são inabaláveis? Inabaláveis. Eu tenho meus valores muito sólidos. E o jeito que eu penso, nas metas que nós estabelecemos, nos desafios que nós temos, eu sou fruto de todas as políticas públicas. Estudei em escola pública, universidade pública, transporte público, saúde pública, e na oportunidade que eu tenho, com o mandato na nossa mão, que foi conferido pelo povo e abençoado por Deus, eu vou utilizar desse mandato todos os dias para nós deixarmos um modelo para quem vir depois encontrar uma gestão pública bem planejada, bem organizada, para que possa continuar mantendo os salários do dia, podendo garantir os pisos que são dados. Hoje a gente anda de cabeça erguida porque o que nós viemos de realidades, de situações de muito atraso de salários de um povo e de um servidor público que estava desacreditado. Eu lembro de uma vez, no primeiro concurso que nós fizemos, eu lembro que eu tinha um colega professor, Jorge, você vai fazer o concurso de Timon? Disseram assim, não faz porque tu vai para lá, tu não vai receber teu salário. Olha, ele já tinha um conceito tão negativo da cidade que ele se sentia, eu não vou fazer. E ele disse que no último momento, eu vou fazer. E ele deu um depoimento no dia da posse dele, ele disse, olha só o que eu ia perder com aquela visão que eu tinha de Timon, porque olhando lá para trás, e hoje eu participo de uma gestão comprometida e da valorização. Porque a valorização, ela não é só financeira, é desde um espaço seguro, salubre, digno, para que o professor possa ensinar, para que o enfermeiro possa trabalhar. Nós não estamos dizendo aqui que não tem os desafios, mas eles percebem a vontade e a decisão política de mudar uma visão do serviço público. Então, o meu desejo, a minha vontade é de eu deixar um legado
nessa oportunidade que o povo nos deu da gente olhar para uma cidade que seja olhada como é, da forma que é vista hoje, com mais orgulho, com mais respeito. E às vezes muita gente acha que é diminuindo a cidade e tal, que eu vou conseguir. Não custa nada você reconhecer o que avançou e o que não, e o que precisa melhorar. Porque no dia que você vê que não tem mais nada para acrescentar na tua vida, eu enquanto ser humano e com a cidade, não existe isso, o perfeito. Tem sempre algo para construir. Então, é algo que eu sempre vou respeitar, os meus adversários, a questão, mas o meu jeito de gerir vai ser esse, e toda a oportunidade que o povo me deu, nós vamos deixar uma cidade, com certeza, melhor para se viver, que as futuras gerações terão um futuro bem melhor. Prefeita, como é que a senhora avalia aí essa união que teve lá em Timon para enfrentar a senhora? Socorro Joaquim era adversária no passado também de Rafael, o comandante Schneider também, e agora estão unidos todos com a senhora, contra a senhora. A senhora acha que essa união foi patrocinada pelo governador para derrotar a senhora? Eu sempre respeito, né, as decisões que cada um toma. E eu deixo. A gente precisa fazer esse resgate para a própria população feitosa aqui. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa história, pelaquilo que falamos, pelaquilo que construímos. E eu sempre, quando eu olho esse formato, esse pacote, essa união, a própria população, no momento certo, ela vai olhar, ela vai perceber qual é o verdadeiro interesse dessa união que se apresenta aí como novo. A senhora tem sentido isso na população? Eu acredito que talvez tenha uma parcela que ainda está um pouco, não está nem aí, não está olhando muito bem para a eleição, mas vai ter um momento que ela vai parar para refletir e olhar a história de cada um. E aí, como disse que o poder ele vem, né, do povo, e que a gente espera que ele tenha esse discernimento de olhar a história de cada um e qual é o verdadeiro intuito e o objetivo de cada um, se é o poder pelo poder, se é... Então, a população, no momento certo, eu creio, respeito, né? Mas é uma união, assim, com alguns questionamentos, mas respeito, né? Não vai ser eu que... A própria população, ela, no momento certo, eu acredito que vai fazer a sua análise da história, né? Porque é muito... Como é que está o seu espírito dentro, assim, para essa batalha? A gente tem que estar preparada. Não é fácil não, né? Não é fácil. A gente abre mão de muita coisa, muitas vezes da nossa vida pessoal, mas aqui não estou reclamando, mas é que, como eu falei, eu recebo isso como missão. Acredito que vai, pelo jeito que a gente já vem observando, uma política que vem do vale tudo, né? Até quando se olha a própria união que se está desenhando, creio eu, não sei se o governador vai querer interferir diretamente na cidade de Timon, porque eu acredito que o papel dele foi justamente, vamos unir as oposições, vamos para lá. Eu acredito, pode ser que eu esteja errado, mas o nosso trabalho vai ser de mostrar o nosso trabalho, fazer uma gestão olhando para frente, levar nossas proposições para a população e, no final, quem decide é o então, povo que tem... A senhora não teme essa união da oposição para lhe enfrentar? A senhora está confiante nesse sentimento da população pelo trabalho prestado? Pelo trabalho que a gente está, eu não estou aqui com nenhuma arrogância. Nós vamos levar nossa proposta para a população, apresentar nosso trabalho e, no final, o poder é soberano na mão do povo. Eles vão decidir. Então, estou preparada no sentido para que seja feita a vontade do povo. Falar em povo soberano, quantos eleitores tem hoje Timon? Mais de 100 mil eleitores, 110, 116 mil eleitores. Eu acho que nós fechamos por aí, né?
Está nessa faixa. É nessa A faixa. senhora ganha a eleição? Vamos, com fé em Deus, estamos trabalhando para ganhar a eleição. Vai dar certo. E o tom que a senhora vai usar na campanha? Se a senhora for O povo já. bem o- atacada, Eu pelo disse, jeito o aí meu vai ser. tom, eu vou fazer, eu reforço, destaco mais uma vez que eu não vou mudar o meu jeito de fazer minha política, de mostrar nossas propostas. A população, ela está cansada de ver a velha política. Eu defendo a boa política, então vou focar nas nossas propostas, no trabalho que nós já fizemos nessa cidade, que foi muita coisa. Hoje nós temos, sem dúvida nenhuma, uma cidade bem melhor de se viver. É só você comparar como é que era em 2012, 2013, 2014, 2015. Nós já enfrentamos crises econômicas, uma pandemia, e eu creio que a população ela não vai querer sair de uma segurança para entrar numa insegurança. Quer dizer, só o fato de você hoje, o servidor, estar trabalhando, ter seu salário em dia, ver que uma cidade, embora todas as dificuldades que o país enfrentou e que o mundo enfrenta, Timon mantém os serviços essenciais, um centro de imagem que nós entregamos recentemente, isso é média e alta complexidade, que faz ressonância magnética, uma raio-x, ultrassonografia, de forma gratuita, paga pela prefeitura. Um centro cirúrgico que foi implantado no nosso governo, que já fizeram mais de 3.000 cirurgias. Um KM, que atende a uma mãe de alto risco. O CAISM. O próprio atenção primária, que hoje você sabe que as tabelas SUS estão totalmente defasadas, que as prefeituras estão ali na ponta segurando isso, mas está fortalecida. Hoje a valorização dos profissionais que fazem a gestão pública. Então, foram muitos desafios que nós enfrentamos de cabeça erguida, buscando boas parcerias, dialogando com todos os campos. Vamos aí para conseguimos, o nosso grupo político saiu com mais de 160 candidatos, com 13 partidos nos apoiando. Estamos, quer dizer, com um grupo forte, com um reconhecimento do nosso trabalho. Então, quer dizer, o trabalho está sendo feito. Nós vamos lá no momento certo, nós vamos mostrar isso para a população, claro que, e vamos trabalhar para que o resultado, com o trabalho que a gente tem, com a disposição, com a história, com o legado que o nosso grupo tem na cidade. Perfeito. A senhora tem algum plano para aquela rodoviária de Timon? Isso, agora dá para se pensar em fazer uma rodoviária. Eu digo, embora nós já, na nossa Tem gestão, um bocado de promessa aí, né? na verdade, do passado. no nosso plano de governo, nós não colocamos a rodoviária. Por quê? Porque nós sempre defendemos após a saída do anel viário, e agora está se tornando realidade. Quer dizer, depois a 226 já foi entregue, inclusive eu estava lá na entrega junto com os ministros do presidente Lula. O anel viário já está praticamente concluído, agora sim. Está para se pensar numa nova rodoviária, e esse local nós vamos discutir com a população qual vai ser o melhor local para se fazer uma rodoviária, que era uma defesa que a gente tem, eu pessoalmente. Só ganhando a eleição, só vai fazer? Aí vamos fazer a rodoviária. Prefeita, agora uma dúvida que eu tenho, até que, sobre essa relação entre Timon e Teresina. A senhora se ressaltou aí, citou o crescimento imobiliário, muita gente indo morar em Timon, que trabalha em Teresina, e a pessoa às vezes ali tem aquele alto fluxo de pessoas de Teresina para Timon e vice-versa, né? Qual é a relação de Timon hoje com Teresina e principalmente o diálogo do executivo de Timon com o executivo de Teresina, por exemplo, o doutor Pessoa, com o governo do estado? Qual é essa relação aí? Que você sabe? É como eu lhe falei, nós sempre tivemos uma boa relação com todos os entes, e com todos, nós não tivemos nenhuma, às vezes que eu precisei ter reunião com o doutor Pessoa, nós já tivemos. Eu pessoalmente não estive com o governador, mas secretários nossos já tiveram com os secretários do próprio governador, e é uma relação muito saudável, e que é o que deve ocorrer entre essas duas cidades que são unidas pelo um rio, né, e 3 pontes. Então, nós não temos dificuldade de diálogo, não. No passado havia uma ligação forte com as administrações do Firmino Filho, né? Sim, eu não tive a satisfação, né, a oportunidade,
porque na época o prefeito era o Luciano, mas sempre nós tivemos, a cidade de Timon teve uma boa ligação, até de forma da própria gestão, né, de trocas de experiência muito boa, muito exitosa, e que, claro, eu acho que não só os timonenses, mas todos os teresinenses sentem muita falta. Já chegou a senhora algum projeto, alguma proposta de construção de uma nova ponte sobre o Rio Parnaíba? Inclusive, eu fui uma das vozes. Eu deixo bem claro que serei fui uma voz, porque essa quarta ponte não é uma obra de prefeito ou de um governador. É uma obra que envolve os estados, as bancadas, seja do Piauí, seja do Maranhão, seja o governo do Piauí, o governo do Maranhão, e nós, enquanto prefeitos, nós somos uma voz, alguém que luta. Inclusive, eu já estive pessoalmente no Ministério do Transporte, já tive, inclusive, também no próprio gabinete do senador Marcelo Castro, juntamente com o senador Everton e com o ministro Juscelino, com o ministro Renan Filho, lutando. Fui, inclusive, na coordenação da bancada do Maranhão, pedindo que todo mundo se unisse em prol dessa quarta ponte da cidade para que una Timon e Teresina. E continuarei sendo essa voz. Eu deixo bem claro para que depois, a prefeita está prometendo uma ponte, a gente sabe que um prefeito ou uma prefeita ou um governador sozinho não faz, porque primeiro, a nossa luta é pelo projeto executivo, para se discutir aonde será essa quarta ponte. Então, para a luta para esse projeto, para posteriormente brigar pelo recurso da própria ponte. Como é que está a economia de Timon? Hoje a gente é uma cidade que ela tem crescido muito, como eu falei, não só na parte, o setor imobiliário acaba injetando na parte da economia da cidade. Hoje nós somos a quarta cidade em crescimento também de abertura de empresa. Hoje um dos polos empresariais que mais tem empresa no estado do Maranhão, que é efetivo, que funciona, que tem atraído é o nosso. Então é uma cidade que tem crescido muito. E a tendência é a crescer, porque se depender da nossa gestão, acho que só o fato das prefeituras manter um salário em dia, isso já injeta na questão da economia. Então, isso tem atraído grandes empresas para a cidade de Timon. Inclusive, no último resultado que saiu, nós fomos a quarta cidade do estado do Maranhão que mais cresceu na abertura de empresas. O que a senhora destacaria que está chegando em Timon, novas empresas? Tá? Assim, no setor imobiliário, tem crescido bastante em relação na parte de eletrodoméstico, na parte de construção civil também tem crescido. Tem gerado muito emprego, inclusive, e com isso nós criamos a Sala do Empreendedor, nós temos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SEBRAE. Lá tem o Cine também, que tem caminhado muita a mão de obra para as empresas, e temos também investido na questão da formação da mão de obra para essas empresas, inclusive em parceria. Por exemplo, a empresa Águas de Timon estava com dificuldade de mão de obra, então a gente já criou aqueles cursos específicos para atuar na empresa Águas de Timon. Por exemplo, a empresa Justa Fama estava com dificuldade de costureira, a gente já vai lá capacitar pessoas que possa a empresa absorver essa mão de obra. Então, e o nosso foco é ampliar ainda mais a questão do oferecimento de novos cursos para que qualifique essa mão de obra. Na área privada, o setor da medicina tem avançado em Timon, clínicas? Nós temos um setor que tem crescido também, né, na parte de clínicas, se instalado em Timon, na cidade de Timon também, tem crescido isso. Timon é uma cidade, vamos dizer assim, que hoje ela atrai muita gente do leste do Maranhão, né? Para lá. A senhora acha que existe uma estrutura para receber tanta gente? Claro, é uma cidade estratégica pela sua posição geográfica. Aqui nós estamos ao lado de uma capital, nós temos uma ferrovia, nós temos uma BR que passa. Então é por isso que o próprio
o polo empresarial tem crescido. Lá nós já temos 10 empresas instaladas, empresas de grande porte, e a tendência com muito mais querendo se instalar, porque tem todo um procedimento, uma burocracia que acaba, que depende também do governo do estado, mas tem também incentivos que atrai essas empresas para lá, até da própria prefeitura. Então, tem crescido bastante pela questão estratégica que a cidade está localizada, a cidade de Timon. Prefeita, nesses seus quase 4 anos, o que a senhora destacaria das suas realizações? A questão educacional, eu tenho que passar esse legado, que é um reconhecimento da cidade, das famílias, pelo número de creches que nós construímos. Só na nossa gestão nós dobramos o número de crianças em creches, da quantidade de obras em termos de infraestrutura, entre as ações e obras da prefeitura, são em torno de 600 ações e obras entregues na nossa gestão. No setor de infraestrutura, embora nós temos muita coisa para melhorar, mas nós fizemos muita coisa na área de pavimentação e de mobilidade urbana, com a Avenida Parnarama, que era algo que era reivindicado bastante, que nós já fizemos do zero, que interliga a 226, a Avenida Tiúba, que foi mais 1,6 km, que era outra avenida que muitos prometeram, que nós fizemos. É um canal da esperança que agora a gente viu essa questão climática e do que aconteceu, inclusive, no Rio Grande do Sul, e que Timon se antecipou, que foi lutar, que não era um pouco, foram 10 milhões que nós conseguimos, através do ministro Juscelino, que é deputado federal, que lá são 3 quilômetros de drenagem, que é uma obra que a gente fala com muito orgulho, porque ali trazia intranquilidade para 25 mil pessoas. Quantas famílias não perderam suas casas lá? E no período chuvoso, locais eram alagados, residências eram alagadas, que era um grotão que estava engolindo várias casas, e que hoje a parte de drenagem, a parte de drenagem já foi construída, e agora aquele grotão está se transformando num canal da esperança. Então, um complexo cultural que nós entregamos, um complexo com Miguel Lima. Então, em todas as áreas, seja no esporte, seja na assistência social, seja na cultura, na educação, na infraestrutura, nós fizemos investimentos na cidade. Então, realizamos, chamamos todos os concursados, mais de 500 concursados nós chamamos, e hoje recebendo seus salários com plano de carreira. Então, assim, não dá para destacar uma obra, mas foram muitas conquistas que a nossa gestão trouxe para a cidade de Timon. E o trânsito de Timon? A senhora tem algum plano? Temos, como eu falei, a questão... Está meio... mas a gente fez muitos investimentos em termos de sinalização. Agora mesmo nós estamos, a parte de ciclovia, nós fizemos mais de 2 quilômetros de ciclovias, a parte de sinalização, com semáforos também, pontos estratégicos, a parte de mobilidade urbana, como eu falei, nós fizemos várias obras na parte de mobilidade, uma delas que é a maior obra de mobilidade urbana, que é a COEB, que são 4 quilômetros que nós vamos interligar em torno de... São 13 bairros da cidade, que vai sair da 316, Avenida Luiz Firmino de Souza. Quem conhece... Eram obras que a cidade... Muita gente não acreditava que nós iríamos fazer essa obra, e que nós colocamos debaixo do braço esse projeto, fomos para Brasília e conseguimos recursos através do senador Everton e do ministro Juscelino, que hoje é uma realidade. Nós temos obra na zona rural, como estradas vicinais, pontes que nós estamos construindo, sistema de abastecimento de água, e o investimento mesmo na pessoa humana, na geração de oportunidade, que esse bem ninguém tira, que é a educação da cidade de Timon. Prefeito, eu queria só que a senhora falasse um dos pontos, aquela saída da Ponte Nova, que ali tem um troncamento ali de vias, ali depende só da prefeitura, quais são as forças ali para aquela obra ali naquela região? Eu te agradeço até
pela pergunta, que é mais uma situação que a população acha que é de responsabilidade da prefeitura. Ali é uma obra, eu creio que você está falando ali do posto fiscal Isso, na posto 226, que inclusive está em obra. Eu pessoalmente estive com o superintendente do DENIT, inclusive quando o ministro Renan estava, nós mostramos pessoalmente, porque nós passamos lá aquele trecho para eles, do gargalo e da dificuldade do trânsito. Infelizmente, a obra está andando de forma muito lenta, porque lá tem uma situação de desapropriação que está na justiça. Eu estou explicando porque tanto a prefeitura tem cobrado celeridade, a gente tem acompanhado de perto, porque isso tem trazido muitos transtornos e complicado o trânsito da 316 e da 226, e acaba, inclusive, impactando lá na Avenida Piauí. Então, nós já cobramos, ele disse que, segundo o superintendente do DENIT, está tendo uma licitação, né, também para poder, eu acho que é aditivo, para que aquela obra, e a questão da desapropriação, que depende de uma questão judicial. Aí sim vai diminuir aquele transtorno, e é uma obra de responsabilidade do DENIT. É só essa obra que o povo pensa que é da responsabilidade da prefeitura, mas não é? É nada, eu vou lhe dizer muita Diga aí, coisa. tem mais? Eu vou lhe dizer, tem a questão da AMA 040, que é uma AMA que ela corta, inclusive, aquele trecho da 226, o trecho urbano, a prefeitura iluminou todo o trecho urbano, porque lá estava trazendo uma insegurança, nós aplicamos 1.400.000 com recursos próprios para iluminar o trecho urbano da 226, como também da MA 040, que é uma estrada, uma MA estadual, como fica no trecho urbano, cobra-se a prefeitura. Então, nós iluminamos, estava muito ruim, a gente fez uma operação tapa-buraco, mas na recuperação da via, nós também cobramos o governo do estado, e agora fizeram uma melhoria só no trecho urbano, mas tem uma parte que ainda está muito ruim, mas que a pessoa acaba atribuindo a questão da prefeitura, como também a própria segurança pública, que é uma situação que a prefeitura ela ajuda bastante, tem uma grande contribuição, inclusive com a guarda municipal. Nós temos uma guarda municipal muito eficiente também, que ajuda e apoia a segurança pública, mas, no geral, a gente sabe que o Fundo de Segurança Pública não vem para o município. A guarda municipal ela é mantida pelo município, mas a Polícia Militar Civil já não é quem realmente detém o fundo, e que acaba trazendo isso, por conveniência muito, para jogar no colo dos prefeitos ou prefeitas. A senhora voltou a falar nessa questão de segurança. A senhora está preocupada com isso? Porque não só eu, mas toda a população. Hoje a insegurança, infelizmente, é no país inteiro. Então, hoje, nossa cidade assim, lida com a questão das facções. Então, tem que se pensar numa grande estratégia, investir em inteligência, em mais efetivo. E a prefeitura, claro, enquanto instituição, é parceira e tem ajudado muito. Hoje nós temos a questão, no apoio à questão, temos um termo de cooperação técnica, a gente ajuda com a questão do combustível, uma seção de carros, temos uma guarda municipal que já é armada, é capacitada, com 106 homens, com 10 viaturas que funcionam, temos um motopatrulhamento também da guarda municipal, temos o ROMU, que já é uma guarda armada, né? Então que isso também ajuda a população. Então, hoje, essa intranquilidade, infelizmente, essa insegurança, ela atinge a todos os timonenses. E nós, enquanto prefeita da cidade, também somos cobradas e nós damos a nossa contribuição na segurança pública da cidade. Prefeita Dinaí Veloso, por que a senhora acha que deve continuar à frente da Prefeitura de Timon? Principalmente pelo trabalho que estamos realizando na cidade de Timon, pela qualidade do serviço, pela forma séria que temos encarado e feito a nossa gestão, e com as propostas que, com certeza, nós, no momento certo, nós vamos apresentar para a população. Então, quem conhece a nossa história, dos nossos propósitos, sabe, a gente quer sair e deixar o nosso legado. Claro que nós não resolvemos todos os problemas nesses quase 4 anos, mas a população hoje ela reconhece o trabalho
que a nossa gestão tem feito, então tem muito mais coisa que nós gostaríamos de fazer pela cidade de Timon. Prefeita Dinaí Veloso, agradeço aqui sinceramente a sua presença aqui no nosso podcast para esse depoimento que nós consideramos da maior importância, não só para a população de Timon, mas como um exemplo das pessoas que são determinadas e que traçam um projeto de vida e chegam lá. Eu que agradeço muito essa boa conversa, esse espaço para falar um pouco da nossa história, do nosso trabalho, e sempre que eu tenho a oportunidade, eu peço para todos que estão nos assistindo que acreditem no nosso trabalho, que amem a nossa cidade, que Timon realmente é uma cidade próspera, uma cidade de homens e mulheres trabalhadoras e trabalhadores, que com certeza nós teremos uma cidade cada vez melhor de se viver, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de deixar um abraço para toda a sua audiência. Muito obrigado. Nós agradecemos sinceramente a presença da prefeita de Timon, Dinaí Veloso. Você aciona lá o sininho para encontrar o nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima.